Pai, obrigado. Eu despeço esse povo na paz do Senhor. Amém? Vamos para casa? Graça e paz, irmãos. Queridos, quanto nós adorávamos e alguns cantavam, essa palavra surgiu dentro de mim. A diferença entre o falso e o verdadeiro adorador. Como distinguir se você está adorando a Deus de verdade? Como saber se você está em espírito fluindo com seu Pai? É muito simples. Jesus disse que a boca fala daquilo que está cheio o coração. E a Bíblia diz assim que do coração procedem as saídas da vida. A sua vida é regida pelo seu coração. A sua vida é controlada pelo seu coração. E a diferença entre aqueles que estão adorando em verdade, em espírito e em verdade, daqueles que estão apenas cumprindo um formalismo religioso, batendo apenas o cartão. A diferença entre esses dois é que hoje eu vou dormir no banheiro, gente. Questão de água aqui. Porção dobrada vai fazer o quê? A diferença entre esses dois é que aqueles que estão adorando em espírito e em verdade, o seu comportamento, as suas atitudes, a sua expressão condizirão com as suas palavras. O seu comportamento vai ter que refletir as palavras que estão saindo de você. Viu quando eu falei aqui, para você prestar atenção no que você estava cantando? Galera, tudo fechou a boca. Eu acordo apaixonado. Ó, só foi lembrar. Se isso é uma expressão do Espírito e uma expressão da verdade, todos os dias o seu comportamento vai ter que refletir as palavras que saíram da sua boca. Agora, se você diz isso, mas o seu comportamento não expressa as palavras que estão saindo de você, não é adoração verdadeira. Não é expressão genuína. Esses dias talvez pode parecer para você que eu estou muito duro, que eu estou pegando pesado nas palavras, mas irmão, Deus está sacudindo a mim e a você. Deus está querendo nos despertar. Deus está querendo destruir essa fachada, essa aparência de sermos crentes, esse negócio que parece, mas não é. Ou Deus sacode você para ver se sai fruto. Se cai fruto, ou Deus vai meter o podão, irmão. Ou Deus vai meter o machado. Jesus disse: aquele que está dando fruto, o meu Pai vem e poda, para que ele dê mais fruto. Mas aquele que não está dando fruto, o machado já está posto à raiz da árvore. Todo aquele, pois, que não dá fruto é cortado e lançado ao fogo. Se Deus não desfazer a nossa evangeliquez, a nossa, pode dar qualquer adjetivo que você quiser, de fachada, o machado vai ser posto à raiz da árvore. Querido, precisa começar a ver expressões de você que liberam manifestações de Deus. Cansaço é expressão
de crenças vazias. Eu vou repetir: cansaço é expressão de crenças vazias, porque aqueles que esperam no Senhor renovarão as suas forças, subirão e não se cansarão, correrão e não se fatigarão. Como alguém professa fé e se cansa a tal ponto de não conseguir se levantar, que se cansa a tal ponto de não conseguir dar mais um passo sequer? Eu não estou dizendo que cansaço não virá, mas permanecer parado diante do cansaço é algo muito sério. Eu vou repetir o que eu disse esses dias: nós não podemos entrar na estatística, querido. Não podemos entrar na estatística de mais uma igreja nessa cidade. Amém? Amém. Nós somos crentes de verdade, irmão, ou somos crentes de mentira? Ou somos, como Jesus disse, não se pode esconder uma cidade edificada sobre o monte, de forma que todos os que passam veem ela. Ou somos uma cidade edificada sobre o monte, ou, querido, seremos o oposto disso. E parece que vai ser duro o que eu vou dizer aqui agora, parece ser uma palavra pesada, mas, querido, ou você é um ou você é outro. Jesus disse: ou você seja frio ou você seja quente, não seja morno. Ou somos uma cidade edificada sobre o monte, ou somos sepulcros caiados, bonitos por fora, mas mortos por dentro, sepulturas invisíveis, nas quais os homens passam e não notam, não percebem. A quantidade de pessoas, querido, que daqui a 1 hora, a 30 minutos, a 1 hora, a quantidade de pessoas que vão sair de reuniões como essa e vão continuar as mesmas é indescritível. É mais uma reunião só que você quer. É mais uma palavra só que você quer. Quarta-feira, quem estava aqui? Levanta as mãos para que eu veja. Em espírito, estava mesmo. Amado, quarta-feira, o Senhor falou conosco ou não falou? Quarta-feira eu disse aqui, vou repetir o que eu falei quarta-feira. Se Jesus falasse pessoalmente para nós o que ele falava na época dele, eu duvido se muitos de nós continuaríamos seguindo ele. Eu, mero mortal, ser humano, meço as minhas palavras para falar com você,
porque eu sou tão falho quanto você, e eu tenho que ter cuidado para falar as coisas para você, na qual eu também estou disposto a vivê-las. Então muitas vezes eu pego leve com você nas palavras, porque eu também falho em muitas coisas das quais eu falo para você. Mas aquele que é perfeito e que não falha, aquele que é perfeito e que andou em tudo e que cumpriu tudo e que falou o que tinha que falar, será que nós suportaríamos as palavras que saem da boca de alguém que é perfeito? Porque muitas vezes nós não conseguimos suportar palavras que saem da boca de homens imperfeitos. Será que nós suportaríamos palavras que saem da boca de alguém que é perfeito? Olha, querido, desculpa, você me perdoa, mas se for para sermos aquilo que fomos chamados para ser, Deus vai destruir tudo que pode ser destruído, Deus vai abalar tudo que pode ser abalado, Deus vai consumir tudo que pode ser consumido, para que uma única coisa permaneça: a construção do seu Filho em nós, para que aquilo que está escrito, Cristo em vocês, a esperança da glória, se manifeste. Amém? Quero transmitir para você algo da palavra aqui. Abra sua Bíblia em Tiago 4:8. Tiago, capítulo 4. Vamos ler a partir do verso 1. Tiago 4. Isso. Preste muita atenção na leitura. De onde procedem guerras e contendas que há entre vocês? Eu quero que você note que Tiago está falando para crentes. Alguns versículos dessa passagem se aplicam para não crentes, mas Tiago está tratando com crentes. De onde procedem guerras e contendas que há entre vocês? De onde, senão dos prazeres que militam na vossa carne? Cobiçais e nada tendes, matais e invejais, e não podeis obter, viveis a lutar e a fazer guerras. Nada tendes? Por que não pedis? Pedis e não recebeis, porque pedis mal, para esbanjar em vossos prazeres. Infiéis. Você só pode ser infiel se você tiver sido reconhecido como alguém que outrora foi chamado de fiel. Infiéis. Não compreendeis que a amizade do mundo é inimiga de Deus? Aquele, pois, que quiser ser amigo do mundo, constitui-se inimigo de Deus. Ou supondes que em vão afirma a Escritura? Veja que é para crente que ele está falando. Olha o que ele diz no verso 5. Ou supondes que em vão afirma a Escritura? É com ciúme que por nós anseia o Espírito que ele fez habitar em nós? O Espírito está dentro de quem? Não é dentro do ímpio, é dentro daquele que creu. Antes, ele dá maior graça, pelo que diz: Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. Sujeitai-vos, pois, ou sujeitai-vos, portanto, a Deus. Quem é que pode sujeitar a Deus e quem é que pode resistir o diabo? Só quem é crente. O ímpio não quer se sujeitar a Deus.
e muito menos o ímpio tem condição de resistir o diabo. Sujeitai-vos, portanto, a Deus, mas resisti o diabo e ele fugirá de vocês. Agora, verso 8, que é a palavra que eu quero ministrar. Chegai-vos a Deus, e ele se chegará a vós outros. Purificai as mãos, pecadores, e vós que sois de ânimo dobre, limpai o vosso coração. Verso 9 diz: afligi-vos, lamentai e chorai, converta-se o vosso riso em pranto, e a vossa alegria em tristeza. Humilhai-vos na presença do Senhor, e Ele vos exaltará. Amém, querido? Agora você pode olhar aqui para mim. O que Deus fez perfeito em nós? O nosso espírito. Amém? Por dentro você é alguém perfeito, na pessoa do espírito. Na carne, Paulo diz que não habita bem algum. Se não habita bem algum, obviamente a sua carne é problemática, a sua carne é doente, a sua carne é enferma, assim como a sua alma está contaminada pela carne. E quando nós aprendemos que somos perfeitos no Espírito, não significa que nas nossas vidas não exista necessidade de correção, de mudança. Não é porque você foi feito alguém perfeito por dentro que você não precise passar por transformações. Porque você tem uma carne, você tem uma alma. A sua carne, querido, nunca se sujeitará a Deus, a não ser que o seu espírito passe a governar a sua alma. Só que para que o seu espírito passe a governar a sua alma, você precisa ter a sua alma transformada. E por que a alma precisa ser transformada? Porque tem muita sujeira na sua alma. Tem muita enfermidade na sua alma. Tem muitas trevas na sua alma. Então muitas coisas precisam ser corrigidas em nós. Muitas coisas precisam ser mudadas. E para que essas coisas sejam mudadas em nós, nós não podemos ficar olhando demais para nós mesmos. Quem quer mudança na sua vida? Então deixa eu te dizer uma coisa. Você vai ter que aprender a olhar além de si. Porque, querido, quando você se contempla, amado, como Deus podia nos dar visão de raio-x agora, para enxergarmos as mazelas da nossa carne e da nossa alma. Se você tivesse visão de raio-x e pudesse enxergar as áreas da sua vida que precisam de correção e de transformação, você veria. E você mesmo se espantaria com o que você iria ver. Só que para que você possa alcançar essa mudança, só que para que você possa ser corrigido, para que você possa ser transformado, você não pode ficar preso olhando para si. Porque se você apenas olhar e se contemplar, você só verá problemas, você só verá limitações, você só verá impossibilidades de mudança. E querido, quem está em Cristo é nova criatura. E porque é nova criatura, Jesus disse: tudo é possível ao que crê. Não tem esse negócio de que é impossível você mudar. Não tem esse negócio de que é impossível o Beltrano, fulano e cicrano mudar. Porque, meu filho, pela fé em Jesus, tudo é possível. Só que se você não aprender a olhar além de si, você não conseguirá, na proporção e na medida que Deus gostaria que você conseguisse, mudar. Tem pessoas que olham demais para si, veem as suas N falhas e até conseguem avançar, caminhar, mas só que chega um momento
que essas pessoas, por olharem demais para si, não conseguem ir além. Deus quer te levar além. Amém, querido? E um dos empecilhos da vida cristã é permanecer olhando para si. Olha aqui, todos vocês, vou falar isso com convicção, todos vocês, incluindo a mim, todos nós, poderíamos estar muito mais além, mas o empecilho na vida cristã, chamado de olhar demais para si mesmo, nos impediu de ir além. Entenda uma coisa, o seu caminhar está ligado com a sua visão. Repita isso comigo, meu caminhar está ligado com a minha visão. Perceba, quando você o vê, o que acontece? Você avança. Quando você se vê, você retrocede. É assim ou não é? Então veja, o seu caminhar está ligado ao que você está vendo. Quando você o vê, você simplesmente vai. Quando você se vê, você simplesmente para. Ou você simplesmente retrocede. Querido, precisa existir um equilíbrio no nosso olhar. A sua visão precisa ser uma visão equilibrada das coisas. Você vai dizer assim para mim, pastor, então eu não vou ver, então eu tenho que só ver Jesus e só isso? Eu não vou ver o que eu sou, eu não vou ver as minhas falhas? Não, você vai ver elas. Só que primeiro de tudo, querido, eu preciso reconhecer algo em mim. Quantos aqui reconhecem necessidade de correção na sua vida? Querido, a Bíblia diz que Deus corrige a todo aquele que ele recebe como filho, e Ele açoita todo aquele que Ele ama. Deus faz o quê? Corrige. Você reconhece a necessidade de correção na sua vida? E de mudança? Só que para que você reconheça a necessidade dessas coisas, você precisa fazer o quê? Você precisa enxergar que na sua vida tem muitas coisas que estão diferentes de Deus. É ou não é? Então veja, se por um lado, gente, presta atenção em mim, se por um lado você não deve ficar focado em si mesmo, mas por outro lado você deve reconhecer em si que tem coisas na sua vida que precisa mudar. Então o que você tem que fazer? Olho para mim ou não olho para mim? O que eu faço agora, pastor? Porque eu fiquei confuso. Se eu não tenho que ficar olhando para as minhas falhas, se eu não tenho que ficar olhando para as minhas imperfeições, se eu não tenho que ficar olhando para os meus erros, para as minhas fraquezas, mas ao mesmo tempo eu tenho que reconhecer que eu preciso de correção, ao mesmo tempo eu tenho que reconhecer que eu preciso de mudança, e para que eu reconheça essas coisas eu tenho que ver quem eu sou, que a minha carne não presta, que a minha alma está cheia de machucados. O que eu faço? Eu olho ou não olho para mim? Ficou confuso, irmão? Ficou não, né? Eu vou dizer para você o que você faz, é mais simples do que você imagina. A primeira coisa que você precisa fazer, a primeira coisa que você precisará fazer é aprender a olhar para Ele. É a primeira coisa. Por quê? Porque quando você tem uma visão dEle, você tem uma visão de si mesmo. Gente, olha para mim, eu já preguei essa palavra aqui, mas nem todo mundo que está aqui, que já ouviu eu pregar, entendeu. E nem todo mundo estava aqui quando eu falei sobre isso. Quando você tem uma visão dele, você também tem uma visão de si. E quando você o vê, você vê a santidade, você vê a glória, você vê a perfeição, você vê tudo aquilo que ele é, você também verá tudo aquilo que você é. Quando você o vê, você verá duas coisas ao seu respeito. Presta atenção, gente.
Quando você o vê, você vai ver duas coisas a seu respeito. Pastor, que coisas são essas? A primeira delas, que você verá, aquilo que você é sem Ele. E a segunda coisa, aquilo que você é com Ele. Amém? Deixa eu te dar um exemplo. Quem lembra do profeta Isaías? Vocês não estão lendo Bíblia, não? Vou perguntar de novo. Quem lembra do profeta Isaías? 1, 2, 3, 4. Quem lembra do profeta Isaías, gente? Olha, vocês conheceram ele? Quem? Lembra do profeta Isaías? Isaías capítulo 6. Depois você lê na sua casa. Ele diz que ele teve uma visão de Deus, assentado num alto e sublime trono, e a glória de Deus, ele viu toda a perfeição de Deus, toda a glória de Deus, toda a maravilha. Ele fez o quê? Ele fez o quê, gente? Ele viu. Depois de contemplar tudo que ele contemplou, ele se viu. O que eu disse agora mesmo? Quando você o vê quem ele é, você também verá quem você é. Ele viu quem Deus era. Logo em seguida, ele viu quem ele era. Olha o relato dele. Ele disse assim, Isaías capítulo 6, ele diz assim: ai de mim, estou perdido. Esse ai de mim, estou perdido, reflete uma consciência que ele tinha de quem ele era. Ai de mim, estou perdido. Agora olha aqui: pois sou um homem de lábios impuros, e habito no meio de um povo de impuros lábios, e os meus olhos viram. Os meus olhos fizeram o quê? O Rei, o Senhor dos Exércitos. Vou perguntar de novo: você quer mudança na sua vida? Você quer ser corrigido? Então, número 1, aprenda a não ficar focado em si. Amém? O que você precisa fazer? Primeira coisa, veja a santidade, veja a graça, veja o poder, veja tudo que Ele é. Ao ver quem Ele é, você se verá. Quando você se vê, você vai enxergar as trevas em áreas da sua vida. Você vai enxergar, irmão, trevas na área da sua vida, mas não pare aí. Continue olhando para Ele. Amém? Amém, querido? E a segunda coisa é que você vai descobrir quem Ele é. E aqui na Bíblia nós temos N passagens que revelam o que nós somos nele, o que nós somos feitos nele. Amém? Eu quero ler duas passagens para você. A primeira delas está em 1 Pedro, capítulo 2, verso 9. Essa passagem de Pedro reflete muito bem o que nós fomos feitos nele. E quando você se enxerga nele, você enxerga o que eu vou ler aqui agora. 1 Pedro 2, 9. Diz assim: vocês, porém, são... Não. Ninguém olha para a sua Bíblia, olha aqui. Vocês, porém... Mais alto. Vocês, porém... Mais alto. Vocês, porém... São aqui é o que? É um verbo. Eu sou, tu és, ele é, nós somos. Isso aqui é uma afirmação. Quando você se enxerga nele, você descobre que você é. Aqui Pedro está falando para aqueles que são. Vocês, porém, são. Isso é uma afirmação. Geração eleita. Você não está gostando, né? Vocês, porém, são geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo exclusivo de Deus, para anunciar as grandezas daquele que o chamou das trevas
para a sua maravilhosa luz. Você precisa enxergar isso, para que você não pare em si mesmo ao enxergar as suas falhas. Alguém postou no grupo hoje um ensinamento do Joseph Prince, top da galáxia, sobre nos enxergarmos em Deus. Mas uma coisa, querido, é fato: nós precisamos de correção, nós precisamos de transformação, nós precisamos de mudança. Falha nós vamos cometer, só que se você não aprender a olhar para Ele, você não vai enxergar as coisas que você precisa, e você não vai descobrir quem você é. A segunda passagem está em 1 João capítulo 3, verso 1, diz assim: vejam como é grande o amor que o Pai nos concedeu, que fôssemos chamados filhos de Deus, que de fato somos. Diga que de fato somos. Amém? Por isso o mundo não os conhece. Por isso o mundo não nos conhece, porque não o conheceu. Está vendo quem você é? Filho. Amém, querido? Agora, perceba comigo: sem Ele, você é reduzido a nada. Com Ele, você é colocado para assentar junto com os príncipes. Agora, se você só se vê sem Ele, você sempre se verá alguém reduzido a nada. Agora, se você aprender a se ver com Ele, a Bíblia diz que existe um lugar à mesa para os filhos. Se você aprender a se ver nele, se você aprender a se ver com Ele, você será assentado aos príncipes. Amém, querido? Só que veja, para que você possa... Pedro, diminui um pouco o retorno que está dando eco aqui. Para que você possa enxergar essas verdades, você precisa ver com clareza aquilo que a palavra diz. Ninguém vai passar por mudança se não enxergar com clareza o que a palavra diz. Querido, você só tem a capacidade de enxergar as trevas na sua vida através da luz. Ou você vai falar para mim que não tem trevas na sua vida? Se você falar para mim que você não tem trevas na sua vida, eu vou me ajoelhar diante de você e prostrado vou te adorar. Porque se você não tem trevas na sua vida, então nós vamos jogar um monte de versículo da palavra fora. Aquele versículo que diz: não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente. Vou jogar aquele versículo da palavra que diz: não vos embriagueis com vinho no qual há contenda, mas enchei-vos do Espírito. Vou jogar um monte de outras passagens fora. Agora, para você enxergar, amados, nessa noite eu vou passar um pouquinho do tempo, eu peço a sua compreensão. Mas você tem trevas em áreas da sua vida, e que você precisa ser tratado, você precisa enxergar essas coisas, mas você só tem a capacidade de enxergar as trevas através da luz, porque quem está em trevas não tem condições de reconhecer necessidade de mudança por si só. Vai falar para um ímpio que ele vai para o inferno, ele vai meter a mão na sua cara. Porque se a luz não brilhar para ele, ele não está nem aí porque você está falando para ele, meu filho. Porque quem está em trevas só pode enxergar as trevas que está se a luz da palavra brilhar na vida dele. Então, para que alguém possa ser submetido a qualquer tipo de mudança, por menor que seja ela, vai precisar de um agente
de luz, chamado Palavra de Deus. Meu querido, quando Deus quer mudar algo na sua vida, o que Ele libera é a palavra, por menor que seja a mudança, o menor delas. Toda mudança real na vida do homem se inicia através da palavra de Deus. Quem crê aqui? Mas antes de você chegar a crer, uma palavra teve que ser ministrada a você. Foi assim ou não foi? Foi assim ou não foi, gente? Você precisou ouvir a palavra. Você precisou crer nela. A luz daquela palavra precisou entrar nas suas trevas, te convencer de que você estava morto, de que você era um pecador. A luz da palavra precisou ser manifesta a você. Você creu, o recebeu, foi salvo. Mas não antes da luz brilhar diante de você. Paulo foi salvo antes da luz brilhar diante dele? A luz precisou encontrar ele no meio do caminho, meu querido. Amém? Amém. Nós fomos transportados do reino das trevas para o reino da luz, no momento em que a palavra nos foi ministrada e nós cremos nela. Aqui o versículo que nós lemos diz, anteriormente, fomos transportados do reino das trevas para o seu maravilhoso reino de luz. Mas isso aconteceu quando a luz se manifestou a você. Amém? Então tudo se inicia com uma palavra que libera a luz sobre as trevas, e ali se cria a condição de mudança. Vou perguntar de novo, quem precisa de mudança aqui? Então, meu filho, pega esse negócio aí que está nas suas mãos, que você deixa lá na sua casa criando teia de aranha em cima dela, e mete a cara nela e começa não vou dizer no sentido literal não, mas começa a comer isso aí que você está segurando nas suas mãos, porque isso aí é lâmpada para os seus pés e luz para os seus caminhos. Porque se você quer mudança, se você reconhece que precisa de mudança, que precisa de correção, deixa essa palavra brilhar na sua vida, porque a vereda dos justos é como a luz da aurora, vai brilhando mais e mais até ser dia perfeito. Quando Deus te dá uma palavra, o que Deus está fazendo, irmão? Olha para mim. Quando Deus te dá uma palavra, Ele está criando a condição de mudança. Nós vemos isso lá no princípio, no Gênesis, quando Deus cria tudo, Deus falando a palavra, Deus liberando luz e as coisas acontecendo. Agora eu vou entrar no texto, e eu estou no meio da palavra. O texto aqui de Tiago, capítulo 4, verso 8, só é possível ser vivido se o início do texto for praticado. O início do versículo for praticado. Pedro, projeta de novo aí, obrigado. Vou dividir esse versículo em duas partes. Quantas? A primeira parte do texto é: aproximem-se de Deus e Ele se aproximará de... Essa é a primeira parte do texto, certo? A segunda parte do texto ele continua dizendo: pecadores, limpem as mãos, e vocês que têm a mente dividida, purifiquem o coração. Agora fala para mim, você peca? Você peca? Você quer parar de pecar? Eu quero. Você tem a mente dividida? Eu não estou ouvindo, gente, não estou ouvindo. Você tem a mente dividida? Eu também não quero ter a mente mais dividida, não. Você precisa purificar seu coração, porque a Bíblia diz que é do coração dos homens que procedem os maus desígnios. Se não tivesse coisa ruim no coração dos crentes, nós amaríamos mais, nós perdoaríamos mais, nós viveríamos aquilo que Deus mandou a gente viver. Você reconhece que você precisa abandonar pecado, você reconhece que você precisa ter sua mente alinhada com a de Deus, você reconhece que o seu coração precisa ser purificado de más intenções, más motivações, você reconhece. Só que sabe como você vai conseguir viver essas coisas? Se você cumprir a primeira parte do texto. Quem entendeu, diga amém.
Qual é a primeira parte do texto? Lê de novo para mim, por favor. Pegou? Quer com que a segunda parte do versículo aconteça? Pratique a primeira. O problema, querido, quando você se vê, se contempla, desanima, quer sair da igreja, não quer andar mais com o Senhor, é porque você não faz o que o texto está dizendo aqui, você não se aproxima de Deus. Aí você se vê e só vê bagaceira, só vê mazelas. Aproxima de Deus, querido, e Deus vai purificar você, Deus vai alinhar a sua mente, Deus vai mudar você. Como que você espera estar alinhado com Ele se você não vai para Ele? Você é incapaz, meu irmão, de se mudar sozinho. Você conhece alguém? Fala para mim. Você conhece? Porque agora eu vou descer o nível. Eu perguntei anteriormente, se você não tem pecado, me avisa que eu vou ir prostrar e te adorar. Agora, você conhece alguém que conseguiu mudar a si mesmo sem a ajuda de Deus? Se você conhecer, me fala que eu não vou nem adorar você, vou lá adorar Ele. Porque aquele lá é mais Deus do que o próprio que está no céu. Você consegue mudar a si mesmo sozinho? Ah, pastor, mas eu conheço pessoas que não são cristãs e mudaram. Conversa fiada, irmão. Porque se alguém tiver conseguido mudar por conta própria, meu irmão, eu vou renunciar minha fé. Eu renuncio minha fé. Traga alguém para mim que tem condição de falar assim: olha, esse problema de falta de perdão na minha vida eu mudei sozinho, sem a ajuda de Deus. Traga essa pessoa para mim e eu renuncio a minha fé. Traga lá. Porque se eu posso me mudar sem Deus, para que eu vou viver uma vida de negue-se a si mesmo? Se eu posso me mudar sem Deus, para que eu vou viver uma vida de negue-se a si mesmo? Se eu posso me mudar sem Deus, Jesus morreu na cruz em vão. E por que Jesus morreu na cruz? Porque o homem não dava conta de cumprir o requisito, ou os requisitos mínimos de Deus, básicos de Deus. Ponto. Amém? Jesus disse assim: sem mim, nada podeis fazer. É nada mesmo, irmão. Sem mim, nada podeis fazer. É nada mesmo. Você não pode fazer nada. Você não pode levantar da sua cama, você não pode mover um dedo, você não pode abrir sua boca. Sem Ele você não faz nada. Quanto mais passar por um processo de mudança, por um processo de correção. É por isso que Ele fala: aproxime-se de mim, e Deus se aproximará de vocês. Querido, isso é uma afirmação, isso é uma garantia. Deus está te dando a garantia: se aproxime de mim e eu vou me aproximar de vocês. Isso é uma certeza, isso é uma convicção, isso não é uma teoria, isso não é uma hipótese, isso é certeza, isso é garantia. Se aproxime de mim e eu vou me aproximar de vocês, diz o Senhor. Você acha que Deus vai dizer para o doente: cura-te a ti mesmo, quando o doente não foi nem capaz de impedir a doença vir sobre ele? Eu não estou falando de doença física não, na sua carne não, irmão. Eu estou falando daquelas doenças que só quem te criou pode curar. Problemas na sua alma. Vá no psicólogo. Você é mais doido ainda por ir no psicólogo quando você tem Jesus e a palavra e o Espírito Santo habitando dentro de você. Nossa, pastor, mas isso é radicalismo. Querido, não, o nome disso é incredulidade. Fica se escondendo atrás de incredulidade para procurar psicólogo. Ah, pastor, mas é pecado? Não, irmão. Vai lá, você não vai deixar de ir para o céu por causa disso não. Mas vou te falar uma coisa: mudanças permanentes e eternas nenhum psicólogo te dá. Quem te dá é Jesus Cristo e a palavra dele. Agora, se o psicólogo for crente e ele tiver a sabedoria de Deus,
para tratar você é outra história. Outra história. Então, querido, creia-me. Ouça o que eu vou dizer aqui agora para você. A indiferença em nossas vidas é resultado de não nos aproximarmos de quem precisamos. Pastor, como assim indiferença? Indiferença é tudo aquilo em nós que não revela ou não se parece com Deus. As trevas se parecem com Deus? A Bíblia diz que nele não há trevas alguma. Nele não há trevas alguma. Então a nossa indiferença em muitas coisas é porque nós não nos aproximamos de quem precisamos. O que vai acontecer se você se aproximar do Senhor? Essa indiferença, ela vai desaparecendo e você vai percebendo um alinhamento seu com o Senhor. Mas você precisa se aproximar, irmão. Amém? Nossa, pastor, me dá até desânimo. Até arrepio. Olha, me dá desânimo quando eu tenho que pensar na quantidade de coisas que eu tenho que mudar. Irmão, por que você desanima? Agora. Por que você está desanimado? Você sempre teve necessidade de mudança. A diferença é que agora você está descobrindo que mudar é necessário. Antes você não desanimava, mas tinha necessidade de mudança. Só que você não enxergava antes a necessidade de mudança porque você estava em trevas. E quem está em trevas não pode enxergar por si só que precisa mudar. Aí agora, porque a luz está brilhando diante de você, porque a verdade está sendo ministrada a você, você desanima porque tem um monte de coisa que precisa mudar? Não, querido, você sempre precisou de mudança, antes e agora. Nós sempre estivemos bichados na alma. A diferença é que agora nós estamos descobrindo que precisamos de tratamento. Amém? Amém. O fato é que todo o mal da vida humana é resumo de não se aproximarem de Deus. Irmão, aqui o texto que nós lemos, capítulo 1. Por que há guerras e contendas no meio de vocês? Senão pelos prazeres que militam na carne de vocês. Guerreais e nada tendes, lutais, fazeis guerra, e nada possuís, e papapá, e papapá. Nós estamos descobrindo agora que a gente precisa de tratamento. E que esse mal na vida do ser humano é porque eles não se aproximam de Deus. Eu não preciso falar o mal que os ímpios fazem, não. Porque, meu irmão, tem um monte de gente que realmente entregou sua vida para Jesus, mas tem hora que o infeliz não se parece com Deus. De tão mal que o infeliz faz. Você olha para o caboclo, você chega até a duvidar, esse cidadão é crente mesmo? Você entende quando eu falo de mal? Eu estou falando da semente maligna que habita na sua carne, na sua natureza carnal. Essa semente maligna nos faz praticar tudo aquilo que Deus reprova. Paulo falou: na carne não habita bem algum. Querido, sua carne já está reprovada. Só tem uma solução para ela: cruz do Calvário, morte. Amém, querido? Uma das maneiras dessa semente maligna ser arrancada de nós é se aproximando de Deus, não tem outro jeito. Amém? É por isso que um monte de gente vai para as igrejas. Um monte de gente vai para as igrejas. E quando elas chegam lá, o que elas causam é contenda, o que elas causam é divisão, o que elas causam é confusão, porque elas mudaram de lugar, mas não se aproximaram de Deus. Irmão, nós somos bonzinhos,
mas não deixa um caboclo metido a besta vir querer tocar desordem e confusão aqui, porque eu tenho dó desse coitado. Enquanto eu estiver nesse lugar, eu não vou permitir contenda, eu não vou permitir confusão. A Bíblia diz que só haver demanda no meio de vocês já é completa derrota. Só o fato de haver contenda no nosso meio já é completa derrota. Por quê? Natureza carnal, semente maligna na carne, alma que não se aproxima de Deus, que não se permite ser transformada, que não se permite ser corrigida. Sabe o que acontece quando você... Estou quase acabando. Sabe o que acontece quando você se aproxima de Deus, querido? Algumas coisas na sua vida começam a morrer. Que coisas que morrem? Tudo aquilo que é fruto da carne. Você não está provando disso, irmão? Você está andando e fazendo só aquilo que a sua carne quer. Não estranhe, por estar se aproximando de Deus, você vê coisas horríveis na sua vida. Estranho não. Quer ver? Você vai reconhecer o que eu vou te perguntar aqui agora. Quantos estão enxergando coisas horríveis na sua vida? Não, levanta a mão, seja sincero. Agora, vou te mostrar uma coisa. Você enxergou isso por conta própria? Quem que te mostrou isso? Quem te mostrou isso? Quem te mostrou isso, irmão? Irmão, estou te perguntando, quem te mostrou isso? E por que você enxergou isso? Porque em algum momento você se aproximou de Deus. Porque sozinho você não enxerga. Amém, querido? Amém. Então algumas coisas vão morrer na sua vida, porque isso é resultado de se aproximar do Pai. Glória a Deus. Quando a luz brilha, querido, é inevitável, as trevas se revelam. Brilhou luz, se revelou trevas. Nossa, pastor, que sujeira, que tanto de entulho. Glória a Deus. Continua olhando para Ele, porque quem te mostrou é o mesmo que vai remover isso aí tudo. Agora, se você não entender isso, o que você vai fazer? Você vai ver um monte de sujeira, porque Ele te mostrou, você não vai entender que Ele é a resposta, aí você vai ficar focado em si, você vai desanimar. Nossa, tem um monte de coisa para ser tratado da minha vida, que desânimo, que tanto de coisa que precisa ser corrigido, olha, que tanto de vício que eu preciso largar. Não, querido, o mesmo que te mostrou é o mesmo que vai te dar graça para você vencer isso aí. Glória a Deus, querido. Por isso não pare de se achegar para o seu Pai. Amém? Para que as mudanças não parem de acontecer em você. Glória a Jesus. Ah, pastor, mas eu não sei mudar. Nem eu. Por isso eu dependo do Espírito Santo para me ajudar a orar. Por isso eu dependo do Espírito Santo para guiar meus passos. Por isso eu dependo do Espírito Santo para ministrar a luz dentro de mim. Você acha que eu sei mudar, irmão? Sei não. É quem veio habitar dentro de mim que me ensina como mudar. Amém? Amém. Você acha que... Vou terminar com isso. Você acha que se nós fôssemos fortes o suficiente para mudarmos a nós mesmos, Deus diria assim: a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa nas suas fraquezas? Você acha que se nós fôssemos fortes o suficiente para nos mudar, Deus nos diria isso? Que é a graça dele que nos basta? Que o poder dele se aperfeiçoa em nossas fraquezas? O que são fraquezas, querido? O Senhor falou isso para mim na hora do louvor. O que são fraquezas? São áreas na qual você não governa, são áreas que governam você. São áreas na qual você não domina, são áreas que dominam você.
Você não pode mudar, irmão. Você vai entender isso quando? Amém? Aproximem-se de Deus e Deus se aproximará de você. Você tem o Espírito Santo para quê? Para te ajudar a orar, para te ajudar a andar, para te fortalecer, para ministrar a palavra no seu interior. Amém? Amém? Quem recebe essa palavra? Você entendeu? O que nós vamos fazer agora quando nós sair daqui? Nós vamos colocar em prática, querido, o que nós estamos ouvindo. Porque Jesus disse que aquele que ouve as palavras e não as põe em prática é semelhante às ondas do mar. Vai, vem, vai e vem. E ele diz mais, ele compara esse homem com alguém insensato, que construiu a sua casa sobre a areia. Você está ouvindo a palavra, querido? Está se chamando de adorador? Lembre-se do que eu disse anteriormente. Adoradores vão falar? Vão proclamar? Vão. Mas o seu comportamento, a sua atitude precisam ser iguais às suas palavras. Senão, querido, vamos ser sempre crentes de fachada. E nós não somos crente de fachada. Amém? Aleluias. Fica de pé no seu lugar.